Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar do mercado do milho. Você vai ver que durante um evento que aconteceu em Presidente Prudente, lá no estado de São Paulo, sobre pecuária de corte, eu conversei com um especialista em confinamento. Ele desenvolveu um método de como conduzir um confinamento de forma profissional. E ele deu algumas dicas importantes. Nós vamos falar da problemática da fome no mundo, um problema muito sério que não sai do papel. Você vai ver também que a China tem vários planos para diminuir a importação de produtos agrícolas. E nós vamos comentar da importância dos portos lá da região do Arco Norte para exportação, principalmente de produtos do agronegócio. E vamos falar do mercado do boi, mais precisamente da produção de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho. De acordo com a análise que foi divulgada agora pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o mercado de milho apresenta dinâmicas divergentes no início agora deste ano. Aqui no Brasil, os preços do cereal no mercado spot, é quando uma empresa vende para outra, superam os níveis registrados no começo de 2024. Enquanto o mercado futuro projeta cotações menores. Já na Bolsa de Chicago, os contratos operam em valores inferiores aos do início do ano anterior, sem sinais de recuperação imediata. No Brasil, a expectativa de uma safra agora em 2025 maior que a de 2024 tem pressionado as cotações futuras. No entanto, a alta nos preços no segundo semestre de 2024 pode motivar agricultores a ampliar a área plantada na segunda safra de milho neste ano. O plantio acelerado de lavouras de verão, como a soja, deve permitir aí uma semeadura do milho dentro do período ideal, favorecendo o aumento da produção. Por outro lado, o consumo doméstico deve alcançar níveis recordes, impulsionado pela demanda do setor de proteína animal e também pela crescente indústria de etanol de milho aqui no país. Esse aumento na utilização interna pode limitar as exportações devido ao menor excedente doméstico disponível. Segundo a análise, globalmente a produção de milho em 2025 deve ser menor, enquanto o consumo apresenta tendência de alta, reduzindo a relação estoque-consumo mundial. Essa conjuntura pode oferecer suporte aos preços internacionais, tornando o mercado externo mais atrativo para agricultores brasileiros. Lá nos Estados Unidos, embora haja estabilidade na oferta e demanda interna, o excedente é significativo, exigindo exportações robustas e um cenário de incertezas políticas devido à transição governamental. A combinação de maior produção nacional, aumento no consumo doméstico e incertezas externas indica que o mercado de milho neste ano será marcado por uma busca de equilíbrio entre oferta e demanda. No entanto, a redução nos estoques globais pode influenciar as estratégias de comercialização, tanto no mercado interno quanto no externo. Pelo menos é o que apontou o CEPEA. Durante um evento que aconteceu em Presidente Prudente, lá no estado de São Paulo, que foi a feira, a FEICorte, é uma feira sobre pecuária de corte, eu conversei com um especialista em confinamento. E ele, além de especialista em confinamento, ele desenvolveu um método de como conduzir um confinamento de forma profissional. E ele deu algumas dicas importantes. Confira.
E a conversa agora é sobre confinamento. O que a gente observa é que ainda hoje existem pessoas que confinam dentro de todos os parâmetros técnicos disponíveis no mercado e tem resultados positivos. Nós temos outro grupo de pecuaristas que, infelizmente, aprendeu com o bisavô, com o avô, com o pai e vem tocando. E quando chega numa época mais ou menos de crise, como essa que nós vivemos agora, esse começo de ano de 2024, aí a pessoa entra em parafuso, tem prejuízo e depois não sabe como vai resolver esse problema. E é aquilo que a gente vem falando em nossos programas, no nosso canal do YouTube, no TV Agro, basicamente todo santo dia. O mais importante hoje não é saber se você sabe confinar ou não. Não é saber se você sabe tocar uma fazenda ou não. O nosso detalhe hoje muito importante chama-se gestão. É você saber quanto você ganha e você medir quanto que você gasta para não chegar no fim do mês e ter problema de caixa. E uma das ferramentas que nós temos hoje dentro da pecuária é a ferramenta do conhecimento. É você aprender como se conduz um confinamento para dar lucro. Essa ferramenta já está há 3 anos no mercado. E quem desenvolveu essa ferramenta foi o Marcelo Souza, que é o diretor da GPB, Grupo de Pecuária Brasil, e também ele é o dono, é o inventor do confinamento com lucro. É mais ou menos isso, Marcelo? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, de conversar com essa turma tão seleta e com você especialmente. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo há tantos anos com consistência. E consistência é uma palavra que eu gosto muito quando se trata de confinamento, porque a gente tem que aprender, Toninho, com quem já faz com consistência há muitos anos, com a avicultura, com a suinocultura, com propriedades, com indústrias que já têm uma gestão, já vem trabalhando uma gestão. E a gente observa que realmente o conhecimento ele ainda é o gargalo, principalmente dos pequenos e médios confinadores. E foi com essa intenção de trazer conhecimento e tecnologia, e quando eu digo tecnologia na medida certa, não é aquela tecnologia que está além da capacidade de ser executada pela equipe da propriedade. É tecnologia na medida certa para transformar propriedades pequenas e médias em propriedades lucrativas, em confinamentos que entregam no final do ciclo mais de R$1.000 de lucro por cabeça. E eu não estou falando agora somente nessa virada da arroba, eu estou falando o que a gente vem trabalhando desde o começo, mas desde a minha história como técnico, como consultor. Eu tenho 27 anos de formado e a gente já viu muita coisa acontecendo na pecuária e muitas vezes o ciclo se repete. Agora nós estamos vivendo uma fase de alta bacana, mas conversando com um grande amigo nosso, Maurício Veloso, a gente sempre alerta o produtor porque vai cair de novo, não é verdade? Claro. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Que, vamos dizer assim, o cenário está animador, está bonito, mas preparar essa turma para a virada seguinte, para a eficiência, para a conversão alimentar e, acima de tudo, para propor uma dieta e um manejo que sejam possíveis de serem executados com excelência nas propriedades, Toninho. É isso que a gente faz. Pois é, e dentro disso que o Marcelo falou, ele tem essa ferramenta. Essa ferramenta é muito interessante. É uma ferramenta voltada para o conhecimento. O Marcelo, depois de levar tanta burdoada como muitos aí levam, como a gente leva no dia a dia, o Marcelo aprendeu e ele resolveu fazer o seguinte: ele resolveu criar um curso online sobre confinamento. E o resultado que o Marcelo está tendo é um resultado simplesmente fantástico. É isso, Marcelo? É exatamente isso. A gente está colhendo agora os resultados que a gente vem trabalhando há anos atrás, certo? E agora, com essa virada de ciclo, muita gente está chegando nos R$2.000 de lucro por cabeça. Mas não só isso, também eu ensino as pessoas não somente a produzir, a entregar uma dieta boa,
mas vender o peixe, ou melhor, vender a carne, vender o boi, porque além do que acontece dentro da fazenda, tem o que acontece fora da fazenda. Não adianta você ser um marido honesto se você não parecer honesto. Ou seja, o que você faz dentro da fazenda, a forma como você alimenta o gado, a forma como você trabalha a conversão alimentar, a eficiência biológica, uma carcaça diferenciada, tem que chegar, e o resultado do seu trabalho tem que chegar até no consumidor final, tem que chegar até no comprador, o cara que vai comprar, o comprador do frigorífico, ou nas parcerias com as boutiques de carne, nas parcerias com as redes de supermercado, ou seja, é muito importante que o produtor entenda a comercialização como uma ferramenta que deve mostrar que é feito na fazenda com excelência, mostrar cada vez melhor. Não adianta falar bem e fazer mal, tem que fazer bem. Mas só fazer bem também não adianta, tem que fazer bem e mostrar como isso é feito, a qualidade dessa carne lá na ponta, lá no consumidor final. Eu concordo com o Marcelo em gênero, número e grau. Por quê? Era muito comum até há pouco tempo a turma falar assim, não, tem que entender para dentro da porteira, para fora da porteira não precisamos entender. Cara, tá tudo errado. Se você não entender para dentro da porteira e para fora da porteira, o seu negócio não anda. Você tem que saber como é que está o mundo lá fora. Olha o que nós estamos passando agora. Nós estamos vivendo um momento em que a União Europeia, vários grupos estão pressionando a gente em relação à questão ambiental. E eles vão conseguir colocar aqui no Brasil com que a gente faça um rastreamento de altíssimo nível, desde a hora que o bezerro nasce até a hora que vira carne. Vão proibir uma série de coisas em relação a desmatamento. O preço, não tem como eu, o Marcelo, você que está me ouvindo, mandar no preço, é o mercado que dita o preço da carne. Então, nós temos que saber a conviver com tudo isso. Não adianta você criticar o frigorífico. O frigorífico faz o papel dele, você tem que fazer o seu. Exatamente. Agora, você é o produtor. Você tem uma dieta diferenciada, você tem um manejo diferenciado, você alimenta bem esse gado, você produz uma carcaça com mais acabamento, você tem um produto melhor que vai render mais na hora da desossa, isso a gente chama de rendimento de desossa. E o frigorífico, quando recebe um produto assim, ele conhece e se estabelece um relacionamento de longo prazo com os compradores, isso é muito importante. E aí, Tony, tem mais um outro ponto que é interessante. Você falou do que está acontecendo no mundo e de como a gente está sendo cobrado. Eu tenho uma iniciativa que é o GPB nas escolas, que é um projeto que tem o objetivo de ensinar às crianças do ensino fundamental a importância do consumo da carne vermelha para a saúde do ser humano, que foi criticada durante muitos anos, erroneamente, por sinal. E quando se criticou muito a carne, começou a se comer cada vez mais farinha branca e açúcar. E o que aconteceu? Aumentou o índice de obesidade e diabetes tipo 2 gritantemente nos Estados Unidos, por exemplo. Então hoje a gente leva essa informação para as crianças da importância do consumo da carne, saúde, bem-estar, performance atlética, capacidade cognitiva. Resta ao produtor entender a importância de fazer cada vez melhor e de mostrar para a sociedade como ele tem feito, como ele vem fazendo, como ele vem melhorando a questão de aproveitamento de resíduo, de deixar um animal confortável na baia de confinamento. Porque o animal confortável na baia de confinamento, ele entrega mais performance. Ele come melhor, ele deita melhor, ele rumina melhor, ele tem uma curva de consumo mais homogênea. Se tiver estresse, o consumo é afetado e o lucro também. Então tudo é uma grande cadeia, a pecuária evolui gritantemente. Eu não tenho dúvida, a segurança alimentar do mundo está no Brasil. A nossa produção de carne vai dobrar e com qualidade. E a gente está ensinando isso para as crianças, porque é nessa fase que elas entendem a importância da pecuária para a economia nacional. Obrigado, parabéns mais uma vez. E depois do intervalo, nós vamos falar da problemática da fome no mundo, um problema muito sério que não sai do papel. Você vai ver que a China
ela tem vários planos para diminuir a importação de produtos agrícolas e vamos falar da importância dos portos da região do Arco Norte para exportação, principalmente de produção do agronegócio. E vamos comentar também do mercado do boi, mais precisamente da produção de carne bovina. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da problemática da fome no mundo. E esse é um problema muito sério que, de maneira geral, não sai do papel. Apesar dos esforços em direção à fome zero em 2030, que é um dos objetivos da FAO e também da ONU, o crescimento do consumo alimentar em países de baixo poder aquisitivo deve se situar apenas em torno de 4% ao ano, que é limitado pela elevação de renda necessária para uma mudança mais substancial nos padrões nutricionais. Ainda assim, cerca de 94% do consumo incremental deve ocorrer em países de renda média e também baixa. Aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Agricultura estima que a produção de grãos alcance cerca de 379 milhões de toneladas na safra 2033-2034, um aumento de 27% em relação à safra 2023-2024, crescimento anual médio 2,2%. A área plantada de grãos ela deverá crescer por volta de 15,5% no período, 1,5% ao ano, chegando a 92,2 milhões de hectares em apenas 10 anos. E dentro desse período, destacam-se os crescimentos de produção dos principais grãos. Soja deve crescer aí 35%, alcançando 193 milhões de toneladas. Nós deveremos ter aí na safra 2033-2034, milho deve crescer 32%, deve chegar a 153 milhões de toneladas. Esses crescimentos irão permitir a elevação dos patamares de exportação de ambos os grãos, que deve atingir 131 milhões de toneladas em soja, um crescimento de 41,5% e correspondendo a 65% do volume, desse volume produzido, e 58 milhões de toneladas em milho, um aumento de quase 62% e 38% da produção. No segmento de carnes, projeta-se um crescimento de 22,2% na próxima década, totalizando 37,6 milhões de toneladas em 2033-2034, sendo que a carne bovina tem a previsão de crescimento de 10,2%, equivalente a mais ou menos 11,3 milhões de toneladas no final do horizonte projetado. Enquanto a carne suína deve alcançar aí por volta de 27,5% de crescimento, isso representa aí 6,8 milhões de toneladas. E a carne de frango deve crescer 28%, o que representa 19,5 milhões de toneladas. Na próxima década, investimentos públicos crescentes serão necessários para viabilizar ganhos de produtividade no campo e o escoamento da produção, elevando o valor econômico e social gerado pelo setor e o protagonismo do país no cenário mundial. E agora vamos falar um pouquinho da China. A China, ela tem vários planos para diminuir a importação de produtos agrícolas. Está ficando muito caro para o chinês comprar produtos agrícolas. A China avançou em sua estratégia para aumentar a produção agrícola e reduzir a dependência de importações ao expandir a sua lista de culturas
geneticamente modificadas e geneticamente editadas. De acordo com informações da agência Reuters, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China emitiu certificados de segurança para 17 variedades dessas culturas, incluindo 5 variedades geneticamente modificadas e 12 culturas geneticamente editadas. Essa ação reflete o compromisso da China com a segurança alimentar e a ampliação de sua produção doméstica. Entre as culturas geneticamente editadas, aprovadas, estão 2 variedades de soja, além de trigo, milho e arroz. As sementes de variedades como essas provêm de empresas renomadas, incluindo o grupo da Beiyong, com sede em Pequim, e a subsidiária China National Seed Group, que faz parte da Syngenta Group. Essas aprovações fazem parte de um esforço contínuo do país para aumentar a produtividade agrícola, reduzindo a necessidade de importações de alimentos e garantindo o abastecimento para a sua população de 1,4 bilhão de pessoas. Além disso, a China autorizou a importação de uma variedade de soja transgênica resistente a insetos e tolerante a herbicidas da BASF, empresa química alemã, com a condição de que seja utilizada exclusivamente como material de processamento. Essa autorização se soma a outras aprovações realizadas no ano anterior para sementes de milho, soja transgênica de maior rendimento e com o objetivo de aumentar a produção interna e reduzir a necessidade de grãos importados. Com essas medidas, a China conseguiu estabelecer um recorde de produção de grãos e, em 2024, alcançando 706 milhões de toneladas, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, 2023, segundo dados da National Bureau of Statistics. Esse crescimento marca a primeira vez que o país ultrapassou a marca de 700 milhões de toneladas na colheita de grãos, consolidando a sua posição como um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E agora vamos falar um pouquinho da importância dos portos lá da região do Arco Norte para a exportação, principalmente de produtos do agronegócio. Os dados são do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, e mostram que a companhia mensalmente está em atividade portuária no país e que os portos daquela região do Arco Norte, que abrangem as regiões Norte e Nordeste, acima do paralelo 16, foram responsáveis por 39% das exportações brasileiras de milho e soja entre janeiro e outubro do ano passado, movimentando 47,7 milhões de toneladas. O desempenho se destaca mesmo em meio à seca severa apresentada pela região nos últimos meses. Para o diretor-presidente da Associação dos Terminais Portuários e Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica, os resultados refletem anos de investimentos em infraestrutura portuária, sustentabilidade e tecnologia. Os portos da região do Arco Norte mostram resultados que só crescem na última década. Temos que uma vocação natural nessa região, com amplos rios navegáveis, e está-se sempre investindo pesado para a melhoria dos nossos serviços. Os portos do Arco Norte são competitivos do ponto de vista da logística e têm-se expertise em oferecer soluções mais econômicas e viáveis para os clientes. E o nosso programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: muitas vezes não é a motivação que precisa mudar, mas sim o foco. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.